palavra no meu coração que se encontra em Efésios, no capítulo 6. Eu quero ler apenas o versículo 18 e 19. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 18, capítulo 6, no verso 18 e 19. E vai nos dizer assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Quero ler só até aqui, irmãos. A gente vamos ver, irmão, que essa carta aos Efésios, o tema dela é a igreja, o corpo de Cristo. Então vemos que o tema aqui, irmãos, é o corpo de Cristo. É um pouco do que eu falei hoje, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja universal, a qual Cristo é o cabeça. E como eu já disse, nós às vezes não pode falar, mas nós estamos no corpo e nós podemos suplicar por os que estão lá. E a gente vamos ver que também a carta aos Efésios vai falar da vocação e bênçãos do crente. Olha para vocês verem, a vocação e bênçãos do crente. E a gente vamos ver que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele deu uma passada muito rápida pela cidade de Éfeso. Eu não sei se os irmãos sabem, essa cidade aqui, irmãos, por isso que eu escolhi esse texto e Deus colocou essa palavra no meu coração, após eu ter esse texto em mente, que essa cidade aqui, irmãos, era um lugar estratégico, aonde a base missionária era ali perto de Éfeso. Então, a primeira viagem que Paulo vai, a primeira viagem missionária dele, ele dá uma passada muito rápida por Éfeso. E como nós já ouvimos aqui pela manhã, quem veio da escola dominical, ouviu o nosso pastor falando, e também que foi a aula dos jovens, né? E o pastor estava citando sobre Barnabé. E isso me chamou muita atenção na hora que o pastor falou isso. Porque, irmão, essa palavra já estava no meu coração. E a gente vamos entender, como o nosso pastor disse, que Paulo foi muito reconhecido, escreveu muitas epístolas, mas Barnabé investiu na vida dele. Então olha para você ver, Barnabé aparece pouco na Bíblia, só que ele investiu naquele homem, naquele missionário. E como o pastor disse, que nós não venhamos, irmãos, deixar subir, que seja um espírito de inveja ao nosso coração, mas que nós devemos ofertar na vida daqueles, irmãos, a qual vai. Que nós não venhamos querer ser grandes se o nosso irmão é, irmãos, e nós venhamos ajudar ele. Então a gente vamos ver esse grande homem de Deus ofertando na vida do apóstolo Paulo. E não só ele, irmãos, como muitos outros. Acredita-se que Lucas o acompanhava por ser médico e por Paulo ter muitas enfermidades. E ele cuidar de Paulo. Então olha para você ver, irmão, só um investimento na vida de um missionário. E a gente vamos ver que na terceira viagem missionária de Paulo, ele retorna a Éfeso. Ele retorna lá. E ele fica ali, irmão, por 3 anos, na cidade de Éfeso. E ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas ele começa a ensinar ali sobre o Espírito Santo. E a gente vê que 12 homens foram batizados com o Espírito Santo após ele dar o ensinamento. E aí a gente vamos ver que a Bíblia vai dar relato que a evidência deles até ter falado em línguas. E aí, irmãos, o que acontece? A igreja começou a crescer de uma maneira muito grande. Ela começou a se expandir, irmãos. E aí o que acontece, irmãos? Éfeso ficou conhecida como a igreja
igreja que tinha um evangelho de poder, que é o que a gente ouvimos aqui, né, na leitura que o pastor fez em Marcos, que é o texto alto das missões. Então Éfeso ficou conhecido por esse evangelho de poder, irmãos. E esse evangelho é a nossa identidade. É a nossa identidade. E aí a gente vamos ver que o que acontece por esse evangelho se propagar nessa região, a qual também a idolatria era muito forte, muito forte, começou a trazer prejuízo. Porque muitas nações, muitas cidades iam para aquele lugar visitar o templo de Diana. Eu não sei se os irmãos sabem. E os recursos, ou seja, as finanças que rodavam aquela cidade, era a venda de imagens, de prata, de escultura, de barro, de madeira, que seja. Era isso que trazia um capital de giro para aquela cidade. E aí, irmãos, esse evangelho começou a ser propagado. E o que aconteceu? Essas pessoas foram libertas da idolatria. E aí Paulo teve que sair de lá corrido. Por quê, irmãos? Irmãos, o negócio deles agora não estava indo bem. Então eles queriam as pessoas escravizadas na idolatria, na feitiçaria, nas coisas que desagradam a Deus, para ter lucro. Olha para vocês verem, irmãos. Para ter lucro. Só que o evangelho de poder chegou naquela cidade e as almas começaram a ser libertas, irmãos. E foi isso que Deus colocou no meu coração, irmãos. Como a gente viajamos ali para o Paraguai e vimos a situação daquele povo, irmãos. Meu Deus. A idolatria, eles falam idolatria, mas a feitiçaria é muito forte naquele lugar, irmãos. É muito forte. E aí Paulo precisa sair fugido. E Paulo passa por algumas cidades e ele vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele é preso. E ele é levado a Roma. E quando ele é levado a Roma, ele escreve algumas cartas, irmãos. Mesmo ali dando o quê? Dando preso. E uma dessas cartas é a carta aos Efésios. E para vocês verem, irmãos, nem mesmo ele, aprisionado, ele deixou a fé. Por isso que ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ele simplesmente dizia: o meu corpo está preso, mas a minha boca ainda pode falar do amor de Cristo. A minha boca ainda pode falar que ele veio para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna. Eu posso estar preso, mas eu posso propagar o evangelho. Não é as circunstâncias e nem a dificuldade que vai me impedir de anunciar o amor de Cristo. E aí quando a gente vê, irmãos, os versículos aqui a qual eu li, a gente vamos ter muito bem isso em mente. Porque aqui a gente vamos ver, irmãos, que Paulo, ele está, você vai ver que no verso 10, ele vai nos dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder. E aqui ele vai nos trazer algumas características, como que de um soldado que vai para a guerra, que vai para a luta, que vai para a batalha com a sua armadura. Pode-se dizer que talvez um soldado romano, com todas as suas armaduras. E aí ele vai continuar dizendo: olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Por que, irmãos, nós devemos resistir? Como eu li aqui no verso de número 18, ele vai falar: orando a todo tempo, orações e súplicas no Espírito, e vigiando. Muitas das vezes nós não recebemos e nós não adquirimos aquilo que nós oramos porque nós não vigiamos. Nós podemos até orar, mas nós não vigiamos. Nós não guardamos os nossos olhos, nós não guardamos os nossos ouvidos, o nosso coração e principalmente, irmãos, a nossa língua. Então aqui ele vai dizer: olha, orando e
Deus. E ainda mais, até mesmo, né, enquanto eu estiver orando, eu posso deixar a dúvida subir ao meu coração, irmãos. Sendo que a Bíblia diz que eu tenho que ter fé para me aproximar de Deus. Para me aproximar de Deus. E nós bem sabemos que a oração é um diálogo com Deus. E se eu não acredito nem que eu estou aproximando de Deus, como eu vou acreditar que eu estou tendo um diálogo com Deus? Então, até mesmo quando nós estivermos orando, nós devemos vigiar, irmãos. Vigiar. Você vem ofertar na casa de Deus? Vigia, irmãos. Vigia, para que você não perca a sua bênção. Nós entramos dentro do santuário de Deus e Ele está aqui em nosso meio, irmãos. E se nós não vigiarmos, nós perdemos a nossa bênção. Nós perdemos o nosso culto que nós viemos trazer a Ele aqui nessa noite. Por causa de nós não vigiarmos. E aí, Ele vai nos relatar aqui sobre a armadura, a qual nós devemos nos revestir, irmãos. Para quê? Como eu preguei na outra vez, aqui no culto de missão, não sei se os irmãos lembram, e eu até alertei a igreja, irmãos. O que Deus pôs no meu coração, eu falei: vigia, porque você não sabe quando que vai ver o dia mau. O dia mau, você possa estar revestido da armadura de Deus, irmão. Não é dos homens essa daqui. Ela pode ser comparada com uma armadura romana, mas é a armadura de Deus. De Deus. Você consegue entender isso, irmão? Então Deus, Ele ainda te protege com a sua armadura, irmão. Para que nós possamos resistir o dia mau. E Ele vem, e Ele vai vir. E também junto com o dia mau vai vir a provação. E a aprovação se faz necessária para que nós possamos crescer espiritualmente. É assim que a Bíblia vai nos dizer, e que nós devemos ter gozo, alegria, quando passarmos por várias provações. Para que quando a gente pensa a nossa aprovação, nós possamos crescer na graça, a nossa fé possa ser acrescentada. Oh, aleluia! Como nós vimos, irmãos, muita gente falando antigamente acontecia isso, acontecia aquilo, como o pastor nos disse, irmãos. Por quê, irmãos? A fé da igreja estava unida no mesmo propósito. A igreja orava, irmão. A igreja intercedia. E aí a gente vamos ver aqui que ele vai falar no verso de número 19 para orar também por ele, irmãos. E aqui, irmãos, a gente vemos que um servo de Deus, um pastor, um obreiro, ele também necessita da oração dos irmãos, irmãos, para que Deus possa fortalecer. E mais, ele vai dizer para que seja dada no abrir da boca dele a palavra, irmãos. A palavra. E será que nós estamos com essa convicção de falar: Senhor, dá uma palavra para o pastor Luciano para ministrar o nosso coração, Senhor. Aquilo que tu sabe que a sua igreja precisa de ouvir. Senhor, visita o pastor Gabriel lá no Paraguai, Senhor. Coloca uma palavra no coração dele, meu Deus, para que almas sejam libertas do pecado, para que o evangelho alcance elas lá, Senhor. Irmãos, olha a distância, nós não podemos lá, mas esse poder está na mão da igreja, irmão. É um evangelho de poder, com sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, irmão. E muitas das vezes a incredulidade nos impede de orar a Deus, de ter essa ousadia com Deus, para que a porta da palavra seja aberta, irmãos, e o evangelho seja anunciado a todas as nações e povos. Irmãos, o ano está terminando. E aí, eu chamo você a fazer uma reflexão. Quantas vezes você orou vigiando para que Deus resgatasse almas aqui em São Benedito? Meu Deus! Está terminando, irmãos. O ano passou assim, nós nem percebeu. Sabe por quê, irmãos? Satanás quer tirar o foco da igreja.
Ele acrescentou tantas coisas, irmãos, que a igreja ficou embaraçada e perdeu o foco e nem viu que o ano passou e o que nós fizemos para Deus. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho dizendo: Senhor, salva a alma neste lugar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que Ele me tirou das drogas. Muita gente, irmãos, já não dava nada por nós, por mim, pelos meus irmãos, pelas pessoas a qual a gente anda. Não dava, irmãos. A gente tem essa convicção, mas tinha um Deus no céu, tem um Deus no céu, que Ele dá. E Ele quer usar eu e você, irmãos, para nós orar, para nós consagrar a nossa vida a Ele. Foi para isso que Ele nos chamou, irmãos, para nós deixar as nossas vontades para fazer a dele. Essa é a nossa missão, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja propagado e vai adiante. E fazemos parte de um reino. E como a gente vemos aqui, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, irmão. Hoje pela tarde foi terrível, irmãos, terrível. Mas eu tenho essa convicção, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra a potestade. Melhor dizendo, é contra o diabo, irmãos. A nossa luta é contra ele, e se nós não tivermos preparado, irmãos, corremos um risco muito sério de cair, de perder a nossa salvação, irmão. O presente mais gracioso que você já teve na sua vida, a salvação. Está chegando o dia 25 agora, a gente vamos relembrar, foi uma data que foi escolhida para relembrar o nascimento dele. Ele veio, irmãos, ele se desfez da sua glória e desceu para morrer por mim e por você, e para nos dar um presente que ninguém podia nos dar. Salvação. E nós somos portador dessas novas de salvação, nós somos um portador, irmão. E será que nós teremos anunciado isso, irmão? Não só com palavras, mas também com as nossas vidas. Porque uma das maiores pregações é o nosso testemunho. Por onde a gente colocamos a turma dos nossos pés. As pessoas vão olhar em você e vai dizer: você é crente, né? Você vai ficar se perguntando: mas ele nem me conhece. Mas o Espírito Santo, a face de Cristo, está sendo refletida na sua vida. É isso que Ele fez por nós. Enquanto muitos não davam nada por nós, Ele nos tira dessa imundícia para ser um portador de boas novas de salvação. E isso daqui Ele vai nos dizer, irmãos, para nós vestir a armadura, para nós firmar os nossos passos, ficar firme, cingir os nossos lombos, irmãos, com a verdade. Com a verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a gente sabemos, irmãos, que a mentira não pode estar em nosso meio, irmão. Isso impede da obra de Cristo avançar, irmão. Um reino dividido, ele não prospera. Ele não vai prosperar, porque há uma divisão nesse reino. E aí ele vai continuar dizendo: vestir a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça. Irmãos, isso daqui, irmãos, é uma receita para nós. Nós muitas das vezes ficamos: pastor, ora por mim, pastor, estou passando por prova, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim. Mas nós esquecemos que está aqui, irmãos, para nós vencer o dia mal, para nós vencer o inimigo, nosso adversário, o acusador, o diabo, Satanás, irmão. Aqui está a receita: veste a couraça da justiça e toma sobre o escudo da fé.
Jesus ele foi batizado, e quando ele sai da água, a Bíblia diz que o próprio mar dá testemunho. O céu se abre e uma voz dizendo: vem uma pomba, um espírito com forma de pomba e repousa sobre ele. Ele diz: esse é o meu filho amado, e quem nos comprava. Ou seja, ele vai pagar o preço por vocês. É ele, o meu filho amado. E a gente vamos ver que logo depois ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, não provar, para ser tentado pelo inimigo. Irmãos, e quando o diabo aproxima dele, irmãos, o que o diabo faz? O diabo queria sugerir algumas coisas a ele. E olha o que ele tenta já jogar no coração de Jesus. Imagina no nosso. Se tu és o Filho de Deus, mas peraí, irmão, Deus tinha acabado de dar testemunho. Esse aí é o meu filho amado. É ele que vai comprar a minha igreja. E aí ele é levado ao deserto e o diabo aproxima e fala: ah, se você é mesmo filho de Deus, será que a igreja aqui é mesmo remida pelo sangue de Cristo? Será que nós vamos ser salvos mesmo? Será que a minha oração está chegando até Deus? Foi isso que ele fez, tentou jogar dúvida no coração de Jesus. E aí o que Jesus faz, irmãos? Ele usa o escudo, a fé. A fé, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De Deus, irmãos. Isso é o que? É fé, irmãos. É fé, como nós já vimos o irmão Júnior dizendo aqui nessa noite. A fé é um forte fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. E nós esperamos a sua volta, irmãos, porque um dia ele veio e ele já pagou o preço por nós, e ele deixou a sua igreja para dar continuidade no ir e pregar o evangelho e anunciar as ações. E ele veio, e ele derramou o seu sangue por amor de nós. Essa foi a palavra que ele colocou no meu coração, irmãos. E aí ele vai dizer: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De Deus. E aí ele entra nos versículos que eu li aqui. Primeiro, ele ensina a igreja de Éfeso a estar preparado a essa batalha que eu e você estamos englobados nela. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te alertar aqui: você está englobado nessa batalha aqui também. Você faz parte do corpo de Cristo. E aí ele entra orando em todo o tempo com orações e súplicas no Espírito. Eu estou indo para o meu trabalho, eu estou orando em Espírito. Eu estou indo para algum lugar, eu estou orando em Espírito. E vigiando. E aí ele continua: nisso, com toda perseverança. Perseverança. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Mas persevera. Persevera que Jesus vai dar a vitória à igreja. E se os irmãos acreditam nessa palavra, irmãos, ore a favor da obra missionária. Hoje é um culto de missão, e nós estamos aqui relembrando, e eu testifiquei um pouco de um pedacinho que eu fui ali no Paraguai, pela graça de Deus, conhecer uma obra missionária. Não que aqui na nossa cidade não precisa, nós precisamos sair pelas ruas. Primeiro, nós precisamos dar testemunho. Porque se nós não dermos testemunho, como que nós vamos ganhar almas para Cristo? Testemunho, porque um dia Ele nos lavou, irmãos. Ele nos lavou com o sangue do Cordeiro. E Ele deixou nós como um porta-voz para cumprir uma missão: ganhar almas em nações,
em aldeias, para Cristo, para o seu reino, a qual nós fazemos parte. E aí Paulo também vai dizer no versículo de número 19: ora também por mim. Eu necessito da oração de vocês. Ore para mim, para que a porta da palavra seja aberta e o Evangelho seja anunciado. E eu não sei se os irmãos sabem, a Bíblia vai dizer, quando Paulo vai saudar, ele fala principalmente os da casa de César. Todos os soldados que ficaram junto a ele foi evangelizado e aceitaram a Cristo. E a própria Bíblia dá testemunho disso. Então olha para você ver, irmão, não é a dificuldade que cerca a minha e a sua vida que vai mostrar quem somos, é a nossa atitude, é o nosso despertar, é nós sairmos do comodismo, é nós abrir a nossa boca e orar a Deus e pedir para que Ele use os que estão na frente, para que Ele unge os que estão na frente, para que Ele dê graça para os que estão na frente, para que esse Evangelho seja anunciado. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Aleluia. Essa é a palavra. E como a gente vimos lá no livro de Marcos, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E tendo eles partido, pregando por toda parte, cooperando com eles, o Senhor. É o Senhor que está cooperando conosco. É Ele que está conosco. Eu sei que as lutas são tremendas. Eu sei que todos que aqui estão têm grandes dificuldades, têm tantas coisas que precisam ser supridas. Eu também tenho. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nesse último culto de missão, ora para que os que estão na frente dos trabalhos missionários, ore para que a base missionária seja estabelecida naquele país, ali no Paraguai, e que essas almas sejam libertadas da idolatria. Estenda a mão para o necessitado, irmãos, porque um dia ele teve igreja. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Que quer reconciliar com Cristo? Se tiver alguém, vem aqui à frente. Se não tiver ninguém, eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar, com a permissão do pastor, fazer uma oração juntamente com toda a igreja. E nós, irmãos, vamos orar, irmãos. E se tem alguém aqui nessa noite que essa palavra foi de fonte, vem aqui à frente, aceite a Jesus hoje. Pode ser que essa oportunidade não venha vir novamente à sua vida. Se você está longe dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar, irmãos. Foi isso